Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre um tema chamado a superioridade dos processos celestiais, aprendizados interdimensionais. Dando uma prévia aqui desse vídeo, nesse vídeo eu estarei compartilhando uma experiência de projeção astral que tive e dando continuidade na playlist de shorts, que são vídeos mais curtos, de 1 a 18 minutos. Neste relato eu conto a experiência de uma projeção astral que o meu mentor me mostrou como uma parábola e conto os ensinamentos que ele extraiu dessa parábola projetiva para mim, que ele passou a me dar uma explicação, dos significados daquilo que ele havia me mostrado. Na parte 3 temos a conclusão e as considerações finais. Introdução ao conteúdo. Essa é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através deste relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Eu falo isso porque, obviamente, todos nós temos muitos dogmas e muitas dessas experiências podem ir de encontro a esses dogmas. Então, se você está ouvindo, assistindo esse vídeo, eu aconselho que você deixe os seus dogmas por alguns minutos até você assistir o vídeo, e aí depois que você assistir é que você faça os julgamentos. Senão vai ser difícil você tentar pelo menos entender ou compreender o que eu estou falando aqui nesses vídeos. Não apenas nesse, mas em todos os outros. Essa é o contexto. Essa é uma experiência de ensino, com o meu mentor, que através de experiência projetiva e de parábolas me ensinou algumas lições valiosas. Foi uma experiência curta, mas significativa. Continuando aqui, esse é um relato do meu diário. Eu sempre escrevo todas as minhas experiências no meu diário para que eu não esqueça. E, de fato, se eu não tivesse essa prática, eu já teria esquecido de muita coisa. Então, é uma forma de você manter isso como uma memória sempre viva, que você pode ir lá ler e relembrar aquilo que você experienciou. Então, é um relato do meu diário do dia 22 de abril de 2023. Então, é uma experiência que não tem muito tempo, o início. Coloquei um estado de meditação, e assim que eu me coloquei em estado de meditação, eu vi algo. Vi um inseto gigante. Primeiro, vi um inseto gigante que não sabia voar. Ele tinha asas, mas não sabia voar. E saiu rolando ribanceira abaixo do alto de uma montanha, que quando eu vi, ele estava rolando por uma estrada no topo da montanha, contornando e ondulando ela. Ele estava muito rápido e caiu no abismo para fora da estrada. Note que era um inseto em forma de bola. E no desespero, assim que ele caiu lá no abismo, no desespero, ele acabou conseguindo voar. Enquanto este besouro gigante voava e contornava lado a lado a estrada no alto da montanha, o meu guardião me ensinava. Vamos aqui para outra parte do relato do meu diário. Então, nessa outra parte aqui, a parábola do inseto gigante. A superioridade dos processos celestiais. O meu mentor falou comigo, ele me disse o seguinte: os processos celestiais são melhores e superiores aos processos terrenos. Ele me deu como exemplo essa estrada no topo da montanha, que ia contornando ela e beirando o precipício. Quem estivesse ali conectado àquela estrada, ou seja, quem estivesse fisicamente em cima daquela estrada, andando sobre ela, uma estrada à beira do abismo, contornando a montanha, seja andando a pé ou com qualquer animal ou veículo, estaria conectado àquela realidade física daquela estrada. Continuando aqui. E nessa realidade, era uma realidade com visão bem limitada. Por exemplo, o transeunte não podia ver, enquanto estava passando pela estrada, que uma pedra poderia se soltar do alto da montanha e atingido na parte mais baixa, na estrada por onde ele andava. Então ele poderia estar lá andando na estrada normalmente, uma pedra cair lá de cima, e a pedra, obviamente, devido à altura, demora um certo tempo para poder cair. Claro, se ele tivesse
uma forma de saber que aquela pedra estava caindo, ele poderia se desviar dela ou esperar a pedra cair para depois poder passar, né? Mas nesse caso ele está sempre correndo o risco da pedra cair em cima dele, porque ele não tem a visão do que ocorre lá em cima, porque ele está tendo só uma visão terrestre, né? Não está tendo uma visão celestial. Bem como poderia ocorrer um desmoronamento naquela estrada, e o transeunte poderia se precipitar no abismo, fora as dificuldades com intempéries, com chuva, neve, frio intenso e vento intenso. Tudo isso torna a jornada ao redor daquela montanha perigosa, arriscada e muito custosa, pois devido ao risco tem que se andar vagarosamente por aquela montanha, tornando a jornada muito penosa, desgastante e com evoluções muito lentas. Então essa parte aqui é o exemplo do processo terreno, né? O processo terreno é semelhante a essa estrada de terra na beira do precipício, onde você está conectado fisicamente àquela realidade e você está preso, muitas vezes dentro, quando eu falo preso, quer dizer o seguinte: você está em cima de uma estrada, então você tem as limitações da estrada. A estrada é estreita, a estrada não é larga, então você já tem uma limitação física ali. Se a estrada está inclinada, você tem outra limitação que ela vai te puxar mais para baixo, né? Por exemplo, se alguém está rolando ali, vai rolar em alta velocidade por conta de que a lei da gravidade vai puxar a pessoa para baixo, né? Então, o fato de ter um declive, isso é uma característica da montanha. Então, aquela característica está influenciando você fisicamente, se você está conectado a ela. Se cai chuva, né? Se venta, então você está limitado ali dentro daquela realidade. Você não pode simplesmente sair dali de uma hora para outra, você não consegue, né? E aí isso é uma limitação, é um exemplo das limitações, né, dos processos terrenos, meramente terrenos, né? Então ele tem essa limitação física, né, por conta das realidades que experienciamos aqui na Terra. Então essa foi a representação, e não só isso, né? À medida que o que eu descrevi aqui foi, na realidade, não foi o que o meu mentor, não foi dito dessa forma que eu tô dizendo. Quer dizer o seguinte: eu fui vendo, né? Então, isso daí que eu falei para você, eu vi umas pessoas andando, beirando a montanha, as pedras caindo sobre elas, né, derrubando elas lá embaixo. Vi essas pessoas, outras pessoas andando à beira do precipício, o vento e a chuva caindo sobre elas tendo muita dificuldade em progredir, outros progredindo de forma muito lenta, com medo dessas pedras caírem em cima dela, porque e também por conta da estrada ser muito estreita, né, a pessoa poder se precipitar lá embaixo, escorregar, então elas iam vagarosamente. Então a forma como a informação foi passada para mim não foi de uma forma discursiva, né? Eu vi as imagens, vi a montanha, vi as pessoas ao redor da montanha, vi as coisas acontecendo. E aí o que eu descrevi aqui foi basicamente as realidades que eu vi. Continuando aqui, a superioridade dos processos celestiais. Continuando aqui as minhas anotações do meu diário. Já em relação aos processos celestiais, são bem superiores. Veja que um ser voando ao lado da estrada não estará sujeito a nenhum desses riscos imprevistos. Por exemplo, ele pode voar contornando a montanha a uma distância segura, onde eventuais deslizamentos de pedras não o atinjam. Além do que, como ele está voando, ele pode sondar a parte da montanha, a parte mais alta da montanha, e ver se alguma pedra está soltando. Assim, se mantém uma distância segura da montanha. É uma distância na qual as pedras não o atingem. Outra coisa, eventuais desmoronamentos na estrada não afetarão, pois a estrada pelo qual ele percorre não é de terra, e sim composta pelo ar, o que dá a ele liberdade, versatilidade e o mantém seguro da terra, né? Seguro da terra ceder sobre os seus pés e precipitá-lo no abismo. Isso é uma segurança que ele tem, está ali no ar voando. Ele estará protegido contra a chuva, contra o vento, neve e afins. Quando o clima piorar bastante, ele pode voar, né, acima das nuvens, lá o sol ainda brilha e o mar de tranquilidade, beleza e muita paz reinam absoluto. Isso é uma vantagem que tem os processos celestiais, né? No caso aqui, o ser que consegue voar. Por isso fica claro que os processos celestiais são superiores aos processos humanos. Quem anda pelos processos espirituais tem uma percepção mais elevada
consegue se prevenir da maioria dos perigos e possui muito mais facilidade de obter êxito na sua jornada aqui na Terra do que aqueles outros que só andam pelos processos terrenos. E quando eu falo sucesso na sua jornada, muitas vezes a pessoa acha que sucesso na jornada é ser rico, ser milionário. Não. Sucesso na sua jornada é você conseguir realizar os propósitos que Deus colocou para você em relação ao seu chamado, pelo qual você foi chamado por Deus para estar aqui na Terra. Ele te colocou aqui com propósito, e quando você consegue cumprir esse propósito, significa que você está tendo bom êxito na sua jornada. Então esse que seria, do ponto de vista divino, obter sucesso. Não necessariamente quer dizer que a pessoa vai ficar rica ou pobre. Aí cada pessoa tem o seu chamado, tem a sua jornada para seguir. Após isso, a mensagem se encerrou e voltei para a minha realidade física. E outra coisa também, essa outra parte aqui, que eu vi, essa questão do processo celestial ser superior, onde o ser celestial que voa consegue ver ali no alto da montanha as pedras, quando elas vão desmoronando, consegue se manter uma distância segura. Tudo isso daí que eu fui vendo, na realidade eu vi esse inseto gigante ali ao lado da montanha voando, e ele subia lá em cima, via as pedras começando a se soltar e ele se afastava, e se mantinha em uma posição segura. Depois eu vi neve, chuva caindo sobre ele, e ele se elevando acima das nuvens e ficando lá, acima das nuvens, em um mar de tranquilidade, de paz, onde o sol ainda brilhava. Então todas essas questões aqui que eu fui pontuando nessa descrição foi coisas que eu vi que estava acontecendo com aquele inseto, como uma representação, aquele inseto voando ao lado da montanha, como uma representação da superioridade dos processos celestiais. E quando a gente fala superioridade dos processos celestiais, tem a ver com você levar a sua vida de uma forma espiritualizada, ou seja, acima da matéria, ou o processo terreno é aquele processo onde você renega a sua espiritualidade em segundo plano e você está apegado apenas à matéria. Você resolve tudo pela força do seu braço, pela força da sua inteligência, e você conta somente com os processos terrenos para poder viver e para poder realizar a sua jornada aqui. Então, os processos terrenos são muito mais difíceis e muito mais arriscados do que os processos celestiais, em todos os aspectos possíveis. Então, essa foi a comparação dessas duas realidades, a realidade espiritual com a realidade física, e comparando a vida de dois tipos de seres: os seres que procuram viver uma evolução espiritual, que são os seres mais espiritualizados, ou aqueles seres que procuram viver apenas a sua realidade física, que são seres que têm uma visão mais limitada e que não conseguem enxergar muitas vezes além da sua própria limitação física, porque é essa a realidade que eles escolheram viver. Então agora vamos para a parte da conclusão e considerações finais. Essa mensagem é um claro desafio a todos nós, que muitas vezes somos como aquele inseto gigante, que apesar de ter asas e pleno potencial de voar, não consegue muitas vezes deixar a segurança que ele sente ao estar no solo. Mesmo sendo o solo, na prática, um local difícil de evoluir e perigoso, e arriscado, mas ele se sente seguro ali, porque ele inicialmente nasceu ali no solo, então por isso ele tem mais dificuldade de se desapegar do solo ou dos processos terrenos. Todo aquele processo no qual o inseto sai rolando ladeira abaixo em alta velocidade, ao tal ponto que as coisas fogem do controle, tal ponto que ele cai no abismo, representa muitas vezes os processos que Deus nos faz passar para nos auxiliar no nosso desenvolvimento. E visa nos tirar da nossa zona de conforto, nos desafiar e ajudar na nossa evolução. Então, muitas vezes as dificuldades que a gente passa nem sempre são coisas ruins, Muitas vezes é para o nosso próprio bem. E como aquele inseto gigante que só conseguiu alçar voo quando não teve mais opção, ele na realidade saiu da sua zona de conforto, Muitas vezes assim somos nós. Quando não temos mais opção a não ser transcender as adversidades, nesse momento nossas asas espirituais desabrocham e nos levam a viver processos cada vez mais superiores, atingindo assim as aspirações divinas para nós. Então essa foi a visão e a reflexão
que o meu guardião me trouxe e as lições que ele me trouxe, que eu estou compartilhando com todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Os que gostaram, deixem aí o seu joinha. Aqueles que quiserem contribuir aí com o crescimento do canal, tem o Pix, os infoprodutos, que você pode adquirir para estar ajudando o canal. Você pode também contribuir com o Pix com qualquer valor, que vai ser revertido na divulgação do canal. E também você pode compartilhar, dar o seu joinha, comentar, que também ajuda no engajamento. Tá certo? Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Muita paz e muita luz a todos. Até a próxima. Tchau.